Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os músculos anteriores e posteriores, tanto superficiais quanto profundos do antebraço, com relação à sua origem, inserção e função. E uma regra boa para você conseguir estudar os músculos do antebraço é com relação à origem e à inserção. Por exemplo, os músculos flexores e pronadores que se encontram na parte anterior do braço, do antebraço, no caso, eles se originam aqui nessa região, vira o braço, Vitor, nessa região que seria o epicôndilo medial do húmero. E os músculos supinadores e extensores, que se encontram na parte posterior do antebraço, se originam no epicôndilo lateral do húmero. Bom, eu vou começar falando sobre os músculos flexores superficiais do antebraço. Então, vamos lá, Vamos começar. Esse primeiro músculo, esse maior, ele tem uma inserção no braço uma origem no braço e inserção no antebraço, que seria o músculo braquiorradial. Esse menor, que fica próximo ao braquiorradial, é o pronador redondo, que tem inserção aqui no antebraço e origem no epicôndilo medial. O músculo flexor radial do carpo, por ter origem no epicôndilo medial, epicôndilo medial do carpo, e estar mais próximo ao rádio, e tem inserção no antebraço. Entre o músculo flexor radial do carpo, temos o músculo palmar longo, que também é um dos responsáveis pela flexão de punho. Então a origem dele também é no epicôndilo medial. E esse músculo maior, que tem esse V aqui, deixa assim, Vitor, esse V, que também tem origem no epicôndilo medial, seria o músculo flexor superficial dos dedos, que tem a inserção nas falanges distais dos dedos. Bom, agora eu vou falar dos músculos extensores do antebraço. Pegando de referência o braquiorradial, temos aqui o músculo extensor radial longo do carpo e o músculo extensor radial curto do carpo, que tem a origem no epicôndilo lateral e a inserção no carpo. Olhando para cá, temos o músculo extensor dos dedos, que tem a origem no epicôndilo lateral e a inserção nas falanges dos dedos. Temos aqui esse pequeno, o músculo extensor do dedo mínimo, que tem a origem no epicôndilo lateral e a inserção na falange do dedo mínimo, e o músculo extensor ulnar do carpo, que tem a origem no epicôndilo lateral e a inserção no carpo. Agora eu irei falar um pouco sobre os músculos flexores profundos, começando pelo pronador quadrado, que é um músculo localizado próximo ao punho. Ele tem sua origem no osso do ulna e ele tem sua inserção no osso rádio. Subindo um pouco, eu irei falar agora sobre o flexor profundo dos dedos, que é também localizado no antebraço. Ele tem sua origem no osso medial do ulna e sua inserção ele tem na base das falanges. E virando um pouco, eu vou falar sobre o flexor longo do polegar. Ele está localizado na parte anterior do antebraço, tendo sua origem na superfície anterior do rádio, e ele tendo sua inserção na base da falange distal. Músculos extensores profundos do antebraço, começando aqui pelo abdutor longo do polegar. Ele se origina na superfície posterior do rádio, e da ulna, além da membrana interóssea, e se insere na base do primeiro metacarpo. Próximo músculo também pertence ao polegar, extensor longo do polegar. Ele se origina na superfície posterior da ulna e na membrana interóssea, e se insere na base da falange distal do polegar aqui. Próximo músculo extensor curto do polegar, sua origem está na superfície posterior do rádio e na membrana interóssea também, com inserção na base da falange proximal do polegar aqui. Extensor do dedo indicador, o próximo músculo, tem sua origem na superfície posterior da ulna e na membrana interóssea, e se insere no extensor expansor do dedo indicador aqui. Por fim,
Supinador tem sua origem no epicôndilo lateral do húmero, né? Ligamentos colaterais e anular do rádio também. Ele se insere na superfície lateral posterior e anterior do terço do rádio. Gabriel Oliveira e fiquei responsável por falar a função dos músculos do antebraço, como o planador redondo, que tem como a função de pronação e flexão do antebraço, o flexor radial do carpo, que auxilia a flexão e abdução da mão, o palmar longo, que tem a função de refletir a mão e tensionar a aponeurose palmar, o flexor ulnar do carpo, que auxilia a refletir e aduzir a mão. Indo um pouco para as camadas mais profundas, nós temos o flexor longo do polegar, que flete as falanges do polegar, o pronador quadrado, que faz a pronação do antebraço. Passando agora para a parte posterior do braço, irei começar falando um pouco das camadas superficiais, como o músculo do braquiorradial, que realiza a flexão e a pronação do antebraço. O extensor radial longo do carpo estende e abduz a mão. Mesma coisa o extensor radial curto do carpo, que estende e abduz a mão. O extensor dos dedos estende os dedos. O extensor do dedo mínimo estende o quinto quirodáctilo. O extensor ulnar do carpo estende e realiza a adução da mão. Já nas camadas mais profundas, nós temos o músculo supinador, que a sua função é supinar o antebraço e girar a palma anterior e superior. Nós temos o extensor do indicador, que sua função é estender o indicador e de forma auxiliar a mão. Abdutor longo do polegar, estende e abduz o polegar. O extensor longo do polegar estende as articulações inter e metacarpofalangianas. E o extensor curto do polegar estende as articulações metacarpofalangianas e carpometacarpal. O extensor é abdutor. Próximo músculo, extensor do dedo indicador. Um pouco sobre o músculo pronador quadrado, que é essa... E sua origem na... Eles têm o... Esqueci o nome dessa...